Boa noite. Verdadeiro ou falso? A dúvida mantém-se. O documento exibido em exclusivo esta noite no Canal 1 sobre a autópsia a um pretenso extraterrestre divide opiniões. A verdade é que muitos foram os que não se despegaram do ecrã da RTP durante a exibição do documento. E no final, a cada cabeça, sua sentença. Há quem garanta que eles existem, mas em verdade, sobre extraterrestres, os lisboetas dividem-se. Acredita em extraterrestres? Não, senhora. Não é possível para si a vida fora do planeta? Não. Eu acredito naquilo que vejo, só. Coisa que se... Enfim, é difícil dizer a verdade a respeito disso. É natural que exista qualquer coisa fora daquilo que nós conhecemos aqui na Terra, não é? A Terra, no universo, é uma areia. Representa uma areia no universo. Porque é que só nós é que devemos ser habitantes. Se só nós é que tivéssemos de vida, era um planeta mais completo que havia. Este programa que o Canal 1 tem estado a passar, qual é a sua opinião sobre aquelas imagens? Não, é estupendo e as pessoas, pelo menos, vão sendo esclarecidas. É um filme de ficção, pura e simplesmente. Depois da opinião popular, fomos ouvir a opinião da ciência. Eu penso que isto é uma autópsia que não tem nada a ver com as autópsias tradicionais. Parece-me que o indivíduo que foi autopsiado, portanto nós vimos, não sei se será um indivíduo, tenho umas certas dúvidas, porque tem várias coisas que me fazem crer que não é uma pessoa. São utilizados ali utensílios que em 1947 não eram utilizados em autópsias. Acho o indivíduo muito deformado, com uma cabeça anormal, um ventre absolutamente anormal, sem umbigo. É capaz de ser um robô e não uma pessoa. Se fosse o doutor a fazer a autópsia, que procedimentos teria fora, enfim, do vulgar? Ora bem, admitindo uma circunstância dessas, eu utilizaria o sistema normal de fazer uma autópsia. Na opinião do Dr. Sombreiro, é plausível a existência de seres extraterrestres? Não sei, eu duvido muito. Lisboa à noite. Na rua, poucos transeuntes. No Canal 1, o programa sobre o caso Roswell. E no espaço, os extraterrestres. Pelo menos, para quem acredita. Muito mais concreto é o documento que o PSD está a preparar para apresentar ao eleitorado. Duas reuniões afinaram hoje o manifesto que Fernando Nogueira apresentará segunda-feira no Porto. Primeiro reuniu a Comissão Política Nacional e agora a discussão continua no Conselho Nacional, cujos trabalhos decorrem ainda. Ao que o 24 Horas apurou, o maior ênfase desse programa de governo vai para o emprego. O presidente do partido, que já está no uso da palavra a apresentar o programa do partido ao Conselho Nacional, abriu a sua intervenção afirmando que vai apresentar o programa do partido publicamente na segunda-feira, dia 4, no Porto, ao meio-dia. Confirmou, era a data que estava prevista já há algum tempo e é a data que ele mantém. A proposta eleitoral do PSD foi hoje também discutida na Comissão Política Nacional dos Social-Democratas. O que levou depois Nogueira ao Conselho Nacional foram 14 páginas datilografadas, divididas em 4 capítulos. Um deles tratava da aposta principal do PSD para as eleições, o desenvolvimento e emprego. Não há emprego sem empresas, dizia o documento. E daí que os social-democratas queiram dar incentivos às pequenas e médias empresas, visando a criação de postos de trabalho. Esses incentivos relacionam-se com os pagamentos à segurança social. Na educação, o documento defende a qualidade e a revisão do Estatuto dos Professores. E quanto à saúde, o PSD aposta nos privados. À espera que as próximas eleições representem uma viragem na política portuguesa está Carlos Carvalhas. Foi com esta manifestação de otimismo que o secretário-geral do PCP inaugurou hoje a festa do Avante. Carvalhas quer que o próximo governo defenda a agricultura e valorize a produção nacional. E a questão que se coloca é a seguinte: ou Portugal segue uma via de desenvolvimento assente na defesa e valorização da produção nacional, na defesa da nossa agricultura, pescas e indústria, no aumento do poder de compra,
no aumento das pensões e reformas, na melhoria do nível e qualidade de vida das populações, na dinamização do investimento e do emprego, ou Portugal continua, no essencial, com a mesma política, tendo como consequências a crescente dominação pelo capital estrangeiro do aparelho produtivo nacional, o aumento do desemprego, a subalternização e subcontratação da economia portuguesa. O PSD fala como se depois dele viesse o dilúvio. É o nós ou o caos. Comporta-se como se fosse o dono e o senhor da sorte dos portugueses e do destino de Portugal. Está nas mãos dos cidadãos virar definitivamente esta página. Encaramos com uma grande confiança, combatividade e serenidade as próximas batalhas, a próxima batalha eleitoral. O Presidente da República votou 7 projetos de lei do Governo sobre a transferência de competências para as autarquias. Os diplomas referiam-se a áreas de atuação tão diversas como a cobrança de impostos, o ambiente, a gestão de monumentos nacionais e o licenciamento de estabelecimentos comerciais. Mário Soares não contestou a capacidade do Governo para legislar sobre essas matérias, mas entendeu que o momento não é oportuno para serem fomentadas polémicas e controvérsias, uma vez que se aproximam eleições legislativas. A decisão do Presidente deixou satisfeita a Associação Nacional de Municípios, que não concorda com os projetos de lei em causa. Cavaco Silva também já reagiu ao veto presidencial. O Primeiro-Ministro escreveu uma carta a Mário Soares em que afirma defender os 7 diplomas, o interesse nacional e terem em conta compromissos e normas da União Europeia. Cavaco respeita a decisão do Presidente, mas não deixou de garantir que o seu governo vai tornar públicos os documentos. O dia político ficam ainda as críticas do Presidente do Tribunal de Contas à utilização dos dinheiros públicos e a apresentação dos candidatos do PSD e do PS por Lisboa. São os temas de síntese deste 24 horas. Cavaco Silva, desde 85, cabeça de lista por Lisboa, passou o testemunho. Durão Barroso é agora o número 1 pela capital, nas legislativas de outubro, seguido por Ferreira do Amaral e Faria de Oliveira. Na apresentação das candidaturas, Durão Barroso classificou de despesistas as propostas do PS e criticou o ideário nacionalista. Às vezes é mais fácil ceder ao reflexo nacionalista imediato, mas a experiência mostra que estas ideias tiveram sempre consequências negativas no nosso país. Almeida Santos é o número 1 por Lisboa nas listas dos socialistas. Na apresentação das candidaturas do PS pelo Círculo da Capital, António Guterres aproveitou para apelar ao voto dos social-democratas. Penso que aqueles que em nome da estabilidade votaram PSD em 1991 devem hoje reconhecer que votar na estabilidade é agora votar no Partido Socialista. Sousa Franco afirmou que agravam-se as más contas e as situações de ilegalidade financeira. Declarações na tomada de posse de 5 juízes conselheiros. O Presidente do Tribunal de Contas manifestou-se também contra a falta de meios do Tribunal para fiscalizar empresas públicas ou entidades privadas de capitais públicos. Adiado pelo menos até segunda-feira está o início das experiências nucleares francesas no Pacífico Sul. Nenhuma explicação para tal foi dada pelo governo de Chirac. Para os ambientalistas que por todo o lado se vão manifestando, o que importa é não dar tréguas à contestação. Por volta das 6 da manhã locais, o Rainbow Warrior II entrava nas águas territoriais francesas. 20 minutos depois, os comandos assaltavam o barco. 2 barcos da organização ecologista foram então apresados. Durante a noite, 9 barcos de borracha do Greenpeace conseguiram entrar na Lagoa da Mururoa e 2 mergulhadores conseguiram alcançar a plataforma dos ensaios. Foram detidos pela polícia. Jacques Chirac considera que os testes são vitais para a segurança francesa e quer 8 testes nucleares de setembro até maio de 96. Chirac vê a popularidade a descer e a contestação internacional a aumentar. Para já um pequeno adiamento, segundo a agência francesa France Press, os testes não se realizam no fim de semana. Protestos em Portugal, em Lisboa. A Liga para a Proteção da Natureza deixou na Embaixada Francesa um cogumelo gigante dirigido a Jacques Chirac. No Porto, os manifestantes ofereceram uma caixa com 8 cogumelos, sinónimo dos 8 testes nucleares. Em Paris, a manifestação promovida pelo Greenpeace foi proibida, mas apesar disso os manifestantes quiseram formar um cordão humano. O governo respondeu com a polícia e cerca de 300 pessoas foram detidas, entre elas o cantor português Pedro Abrunhosa, mais tarde libertado. Mas Abrunhosa sabia ao que a manifestação estava proibida e ele era estrangeiro, mas não da causa, e então deu o corpo pela alma. Por isso se juntou aos manifestantes que protestavam contra a decisão de Chirac, como contou esta noite em Paris ao Samuel Costa.
Fomos metidos em carrinhas celulares todas fechadas e levadas para um sítio que todos nós ignoramos. Fomos levados para a esquadra, enfim, agora já sei onde é, mas na altura não sabia. Evidentemente, bastante apreensivos, porque toda a documentação nos foi confiscada, nomeadamente. Aí ficamos detidos, fomos sujeitos a um inquérito, ficamos detidos durante cerca de 3 horas e meia, 4 horas, em condições muito pouco dignas, porque éramos cerca de 150 pessoas naquele local. Eu sei que havia mais espalhadas por outras esquadras. Éramos cerca de 150, num pavilhão, sem o mínimo de condições, todas em pé, não havia lugar para nos sentarmos, nem espaço. E depois fomos transferidos para um pátio exterior com um sol abrasador, não nos deram água, enfim. Não direi que fomos maltratados, aí a polícia foi mais cordial. Há a referir, de facto, a extrema agressividade da polícia aqui na rua. Foi, de facto, eu nunca tinha visto, já não me lembrava, enfim, de uma carga policial tão brutal, mas acabamos por sair por volta das 4 da tarde, dispersos. Tiveram cuidado de deixar sair um de cada vez para que a manifestação não se voltasse a reagrupar. A Brunhosa com mais experiências para cantar. Calma está a situação quanto aos fogos. Esta noite registro apenas para 2 incêndios ainda não circunscritos no distrito de Viseu, mais concretamente em Vilar Seco, Nelas e Cabanas de Viriato, Carregal do Sal. Extinto está já há algumas horas o fogo que consumiu mais de 120 hectares de floresta em Celúrico de Basto. Veio de Cabeceiras de Basto, Serra acima até Celúrico. Ao princípio da manhã, o fogo esteve circunscrito, mas o vento não deu descanso por muito tempo e foi preciso o auxílio dos meios aéreos. O nosso principal objetivo na extinção deste incêndio foi que ele não transpusesse um caminho em que por baixo se encontrava uma fábrica de pirotecnia. Tentamos evitar e conseguimos. É um susto, um pequeno susto. E em último recurso, alguma coisa que haja, vamos carregar nos carros e vamos tirar tudo daqui para que nada aconteça. Com a fábrica de pirotecnia fora de perigo, os bombeiros preocuparam-se apenas com as casas de habitação que podiam ser atingidas. Ao todo, perto de 70 homens e 4 helicópteros para combater um incêndio que só ao meio da tarde ficou controlado. Quais são os meios que querem ir para aí? Agora deixa ver, agora está a ficar mais ou menos controlado. Depois ninguém fala alguma coisa. Quanto às causas, restam poucas dúvidas. Por que é que acha que a zona em que ele começou o leva a pensar que tivesse sido um fogo posto? É uma zona de muito difícil acesso, nem qualquer pessoa lá ia fazer nenhuma queimada, etc. Não é uma zona em que nenhum campista possa fazer qualquer piquenique. Tudo leva a crer que fosse fogo posto. Os proprietários de algumas matas tentaram ajudar, mas tarde demais. Tem tido cuidado de limpar a mata? Então, sempre, todos os anos, mas não adianta. E os que limpar também ardeu na mesma, de um ano para o outro, isto torna a volta a cair lixo dos pinheiros. Os populares não vos ajudam? Não. A juntar ao cansaço, os bombeiros queixaram-se da falta de ajuda da população. Neste incêndio, arderam cerca de 120 hectares de floresta e o fogo insiste em consumir o verde que cobre as terras de Basto. No Val do Ave, o verão traz outro tipo de preocupações. Algumas fábricas encerraram para férias, mas depois não chegam a reabrir. O exemplo repetiu-se desta vez em Pevidem, onde o pessoal recebeu a notícia do despedimento coletivo. A empresa industrial de Pevidem, uma têxtil de Guimarães, fechou para férias e não voltou a abrir. No dia 29, chega aqui para ter que abrir o portão. Está fechado. Está fechado. Pô. Até fiquei admirado. A situação desta empresa, neste momento, é falência. Não há outro indicador que diga o contrário. É o fim de mais uma empresa de Val do Ave. O recado chegou para muitos por telefone. Ficam no desemprego 180 trabalhadores. A têxtil foi sujeita há 3 anos a um processo especial de recuperação de empresas. A administração nunca cumpriu o plano proposto em tribunal e as dívidas acumularam. O passivo é superior a 500 mil contos. O principal credor é a Segurança Social. Os trabalhadores têm em dívida o mês de agosto e parte do subsídio de férias. Nós queremos criar todas as condições para que os trabalhadores amanhã possam reunir as condições para serem os primeiros credores e graduados à frente porque têm privilégio, desde que o façam e, na nossa opinião, de acordo com aquilo que nós já sugerimos, a rescisão imediata do contrato. O que é que vai fazer agora? Vou tentar arranjar emprego porque eu tenho 2 filhos para manter. De qualquer das maneiras, temos que nos desenrascar. Agora com 50 anos, o que eu vou fazer? A fundo de desemprego, vai-me aguentar com tudo. Para mim é uma tristeza. A administração da Industrial de Pevidem vai alienar o património para saldar dívidas. É o fim quase aos 100 anos.
Mais um pouco e tinham até ficado cozidos. Os peixes não aguentaram o sobreaquecimento e morreram por asfixia. Negligência do proprietário do viveiro da Ria Formosa, que se esqueceu da conveniente renovação das águas. Afinal, não foi descarga do aeroporto de Faro nem de nenhuma fábrica próxima que provocou a morte de peixes na Ria Formosa. Centenas de robalos, douradas e enguias apareceram a boiar numa piscicultura por negligência do próprio proprietário. Foi este o resultado das análises elaboradas pelo IPIMAR às águas desta zona da Ria Formosa. A mortalidade dos peixes, que se deu há 3 dias, deveu-se ao sobreaquecimento da água provocado pelas atuais condições meteorológicas. O IPIMAR aponta mesmo para uma má gestão da piscicultura, já de si extremamente rudimentar. É que não basta lançar os peixes para a água e esperar que estes se reproduzam. A renovação das águas é fundamental para que o pescado não morra por asfixia. Um descuido que custou a este piscicultor milhares de contos de prejuízos. Por sobreaquecimento da superfície terrestre, terão desaparecido da face da Terra os dinossauros. Há para aí uns 65 milhões de anos viviam ainda esses gigantes ovíparos descansados pela Península Ibérica. Em Lérida, Espanha, foram agora encontrados testemunhos da sua presença. Calcula-se que serão 300 mil ovos que se encontram sedimentados a uma profundidade de 2 metros. Medem entre os 18 e os 20 centímetros e surgem colocados em ninhos. Até agora, os especialistas ainda não identificaram a espécie a que pertenceriam, mas uma coisa é certa, viviam à beira-mar. Notícias de outros tempos que o tempo guardou até agora. Com esta e outras mais próximas se fez este 24 horas. Em nome de toda a equipa que preparou e realizou esta edição, desejo-lhe uma muito boa noite. Até amanhã.